Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque aprove ao Senhor fazer-nos seus filhos, e aprove ao Senhor que anunciássemos as boas novas de salvação. Te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos em sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante que a espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, em Cristo Jesus, o príncipe da paz, porque é através dele que nós temos inteira comunhão contigo. Nesse momento, nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra. Em Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 9, que aborda o seguinte tema. Quando a gente olha no capítulo 4, na Bíblia de Estudo Conselheira, a partir do verso 2, nós temos apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. E do verso 8 em diante, em que pensar? Nós vamos ler esses dois textos que se encontram em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 2. Peço a Evódica e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ainda vou ler outro texto. Este se encontra em Gálatas, capítulo 5, versos de 16 a 26. Diz o texto em Gálatas, a partir do verso 16. Na Bíblia de Estudo, ou Bíblia Visual com Infográficos, o título desse texto que vamos ler é o seguinte: O Espírito de Deus e a Natureza Humana. Dentro desse texto lido, você vai contemplar os frutos do Espírito que são relatados nos versos 22 e 23 do capítulo 5. Mas vamos iniciar com o verso 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Texto lido em Gálatas, capítulo 5, verso do 16 ao 26. O outro texto lido foi Filipenses, a partir do verso 2 até o verso 9.
Quero ainda fazer uma notificação a respeito tanto do livro de Gálatas e em seguida de Filipenses, que você e eu devemos observar. As ideias centrais do livro de Gálatas são as seguintes. A graça de Deus está disponível para as pessoas de todas as nações. Todos são aceitos por Deus pela fé em Jesus. Todos os seres humanos que se colocarem diante de Deus pela fé, eles são recebidos por Deus quando esta fé ela é proveniente do reconhecimento de que em Jesus seremos restaurados. Ainda falando das ideias centrais de Gálatas, o segundo tópico é a fé em Cristo que salva e não a obediência à lei, porque foi Cristo quem morreu em nosso lugar e ressuscitou para que nós tenhamos nele vida eterna com Deus. Terceiro tópico central: Jesus morreu para livrar as pessoas da escravidão do pecado. A palavra já nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo foi enviado por Deus para realizar a obra que nós não conseguiríamos realizar jamais. A quarta ideia central do livro de Gálatas é: o Espírito, ao contrário da lei, capacita os cristãos a viver em santidade. De nós mesmos não podemos nada, mas se deixarmos o Espírito de Deus agir em nossas vidas, aí sim andaremos na presença de Deus e acontecerá conosco o que diz em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A quinta ideia central do livro de Gálatas é: aqueles que são cheios do Espírito vivem para Deus e não para si mesmos. Nós precisamos deixar que em nós operem os frutos do Espírito. Só lembrando que os frutos do Espírito se encontram em Gálatas 5, versos 22 e 23. E eles são amor, alegria, bondade, paz, paciência, delicadeza, fidelidade, humildade e domínio próprio. Além desta leitura, ainda vou fazer uma outra leitura para nós, que são as ideias centrais que se encontram no livro de Filipenses. Pois nós também fizemos a leitura em Filipenses 4, de 6 a 9, que nos adverte a não andarmos ansiosos com coisa alguma, e pelo contrário, que a nossa mente ocupe, ou seja, ocupada com aquilo que é agradável a Deus, como diz no verso 8 do capítulo 4, só repetindo o versículo, por último, meus irmãos, encha a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. As ideias centrais em Filipenses são: Paulo diz para nós, o autor deste pequeno livro, porque é um livro formado de 4 capítulos, escreve sobre como ter alegria em meio ao sofrimento. Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. O apóstolo Paulo ele é usado pelo Espírito Santo para advertir, ou despertar, ou orientar a igreja que se encontrava em Filipos, que nós devemos ter alegria em meio ao sofrimento. Veja que em 1 Tessalonicenses 5:18 diz a palavra: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. A segunda ideia central do livro de Filipenses é: os cristãos devem ser imitadores de Cristo, que é modelo de humildade e serviço. Veja que, sendo ele, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, esvaziou-se de si mesmo e tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E, na cruz, deu brado da nossa vitória, porque ele disse ao Pai que tudo estava consumado e que estava entregando a ele o seu Espírito. E com esta ação, ele tomou sobre si aquilo que era para ser seu e era para ser meu, que era as nossas dores e enfermidades. Ele se humilhou-se com morte de cruz e ele serviu completamente aos desígnios de Deus e concretizou a obra de esmagar a cabeça da serpente, como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, garantindo a todo aquele que crê que ele foi enviado por Deus para tomar sobre si as nossas dores e enfermidades. Quem assim crê, tem através de Jesus Cristo a vida eterna com Deus. A terceira ideia central do livro de Filipenses é: uma atitude altruísta evita que os cristãos tenham conflitos com os outros. O Senhor espera que nós vivenciamos a prática dos mandamentos, que Jesus disse que eles se encerram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se amando ao próximo como a nós mesmos, nós vamos evitar conflitos uns com os outros. A quarta ideia central do livro de Filipenses é: Paulo está agradecido pela maturidade dos filipenses e pelo modo como eles o têm ajudado. A nossa reflexão, domingo após domingo,
tem como proposição que venhamos a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Palavra esta que nos diz o apóstolo Mateus, no capítulo 24, no verso 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 1, versos 11 e 12, no diálogo que ele, o profeta, tem com Deus e Deus tem com ele, que é Deus perguntando a ele: que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz a ele: viste bem, Jeremias, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Em Levítico, capítulo 23, verso 19, diz no livro da lei que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus fala, ele faz. Paulo está nos chamando a atenção, aqui no livro de Filipenses, de sermos agradecidos a Deus pela oportunidade que ele nos dá de ir crescendo no conhecimento da palavra esta que gera em nós transformação, porque ela é como espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. A última ideia do livro de Filipenses descreve o seguinte: o objetivo da vida do cristão é o prêmio, no final de tudo, a vida eterna no céu, ou a vida eterna com Deus. Tudo neste mundo passa, é passageiro. Nós não conseguimos, por exemplo, dar um passo atrás e voltarmos ao dia de ontem. Mas nós também não podemos garantir que amanhã estaremos vivos. Por isso, devemos viver o hoje de forma que seja agradável aos olhos de Deus, que venhamos exaltar e glorificar aquele que era, que é e que há de vir, porque ele prometeu que voltaria e levaria para junto dele, para onde ele está, aqueles que creem nele, esteja junto com ele. Essas ações do Espírito, Deus espera que seja vivenciada por nós no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja a qual congregamos, com os nossos vizinhos, enfim, com todas as pessoas, porque isso é uma demonstração prática de que estamos amando ao próximo como a nós mesmos. E assim estamos glorificando a Deus na nossa caminhada, que não devemos andar preocupados, mas devemos descansar no Senhor, porque Ele opera em nós a ação gloriosa de termos um coração quebrantado e contrito, e assim vir glorificar o nome dEle, através da ação gloriosa que Ele, Jesus, realizou na cruz. Fazendo aquilo que apraz a Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, aí passa a acontecer em nós o que diz em Isaías 1,18, o sangue de Jesus que foi vertido na cruz, nos purificará de todo o pecado. E aí nós não teremos separação, e quando a gente busca o Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz em Lucas 10:27, então os frutos do Espírito se farão presentes nas nossas vidas, porque nós buscaremos viver uma vida em amor, temos alegria no nosso coração, a paz de Deus que excede todo entendimento, mas está presente em nós. Nós vamos querer praticar aquilo que é bom, vamos ser pessoas compreensivas, vamos ser pacientes, vamos andar em fidelidade, vamos ser pessoas humildes e vamos ter o domínio próprio. Todos esses são os frutos do Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta para nós, dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo quando reconhecemos que Jesus realizou a obra que nós necessitávamos para ter vida eterna com Deus. Nele nós somos restaurados e somos apresentados a Deus, não como criatura, mas como filhos. O que temos transmitido a cada reflexão é exatamente o que se encontra na palavra de Deus. Palavra esta que aonde vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz, diz o profeta Isaías no capítulo 55, no verso 11. E você tem tido a oportunidade de ouvir esta palavra, que é transmitido pela missionária Zélia, mas é a palavra de Deus. Você pegando uma Bíblia e lendo cada um dos textos que são citados, você vai contemplar que eles estão da forma como está escrito nas Sagradas Escrituras. E é nela que nós devemos ter a nossa vida refugiada. O espírito velho que habitava no ser humano caído, agora estando em Cristo, esse espírito velho foi tirado e foi dado um espírito novo. Aquele coração de pedra que não ouvia a palavra de Deus foi removido e foi dado um coração novo. Aquele que está pronto para ouvir a palavra de Deus, meditar na mesma e procurar andar na presença de Deus. Sendo nós agraciados por Deus através de Cristo Jesus, e assim Ele nasce em nossos corações e nós teremos vida eterna com Deus através dele. E a ação gloriosa do Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E assim nós confessamos os nossos pecados, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém.